O que eu quero saber, o que eu queria perguntar para Cadu Santoro é o seguinte: Cadu Santoro, você tem medo de quê? O que é que você tem medo, velho? Me diga aí. Durante a tarde, ontem, né, o Bahia divulgou que Cadu Santoro vai responder, vai ser entrevistado, né, com perguntas dos sócios em dia. Como é que isso acontece, né? É muito erro, velho. É muito erro de comunicação, sabe? E aqui eu não acho nem que é do departamento de comunicação do Bahia. A estratégia mesmo do Grupo City é você, mais uma vez, colocar ele para responder perguntas que não são da imprensa, mais uma vez em ambiente controlado. Eu, como sócio em dia, já enviei minha pergunta. Minha pergunta foi justamente essa. Quando é que ele pretende dar uma entrevista coletiva à imprensa fora de um ambiente controlado? Foi essa a pergunta que eu enviei. Espero que esteja na coletiva, mas não acredito que vai estar, porque o ambiente controlado pressupõe também escolher minuciosamente as perguntas que vão ser feitas, né? Então, fica aqui, mais uma vez, assim, eu não entendo num projeto tão grandioso, né, no ano zero do projeto, isso continuar acontecendo dessa maneira. O que eu quero saber, o que eu queria perguntar para Cadu Santoro é o seguinte: Cadu Santoro, você tem medo de quê? O que é que você tem medo, velho? Me diga aí. O que é que há de tão misterioso que não pode ser tratado na entrevista coletiva? Eu fiquei, Luiz, sinceramente, depois desse anúncio, dessa entrevista, que eu chamei de entrevista protegida, né, Luiz? É a nova modalidade instituída por Cadu Santoro no Bahia. Existem as entrevistas coletivas e as entrevistas protegidas. Primeira entrevista protegida foi ao Rafael Machado, assessor de imprensa do Bahia, excelente profissional, inclusive, na TV oficial do clube. Agora, esta outra entrevista com perguntas dos sócios, mas repare, as perguntas inconvenientes não vão ser selecionadas. Óbvio que não vão ser selecionadas. Evidentemente. Então, é uma entrevista direcionada que demonstra, mais uma vez, a falta de transparência e de coragem de encarar os questionamentos incômodos e legítimos de boa parte da torcida de frente, como deve ser feito. E é mais uma postura institucional incoerente do Grupo City. Totalmente incoerente, porque Ferran Soriano vem aqui, no começo do ano, diz que quer estreitar laços com a comunidade. Como é que você vai estreitar laços com a comunidade, com a torcida do Bahia, se você não fala ao vivo diretamente com ela? Porque, repare, nós, mídia independente e mídia tradicional, imprensa tradicional, somos meros portadores dos questionamentos do torcedor. Por que se esconder disso? Por que evitar isso? Disse nos bastidores, pessoas que eu conheço que têm acesso a Cadu Santoro, que ele gostaria de falar, mas que ele é proibido de falar por Manchester. Então eu preciso questionar o seu Ferran Soriano, que é o CEO do conglomerado futebolístico City, que é que determina as diretrizes, inclusive a forma de se comunicar com a torcida do Bahia. É de incoerência atroz e injustificável. Como estabelecer pontos com a torcida se o cara do futebol no Bahia não aparece publicamente? Tem o que para esconder? Tá com medo de quê? Tá com medo de ter que responder por quê diante do maior investimento, do maior orçamento da história do Bahia para formação de elenco? O time está correndo esse risco de rebaixamento? Injustificável. Repare, todo mundo sabe que é o primeiro ano. Não estamos pedindo aqui para o Bahia brigar nas cabeças. Era apenas um campeonato seguro. Está com medo de responder o quê? Porque o maior investimento, segundo a imprensa, na temporada, foi emprestado para o clube de origem?
Está com medo de quê? De ser perguntado por que o Bahia não contratou um centroavante minimamente confiável? Está com medo de ser questionado por que contratou um treinador inexperiente e inábil na comunicação com a torcida? Está com medo de ser perguntado das próprias credenciais do que o habilita para ser o diretor de futebol de um projeto tão importante, sem ter experiência alguma no cargo? Por quê, velho? Por que essa insistência e não das caras? E repare, velho, nem fazia questão eu de ir para essa entrevista coletiva, sinceramente. Não estou aqui advogando em causa própria. Estou advogando pelo direito legítimo da torcida do Bahia e de qualquer torcida de clube grande de ver o homem forte do departamento de futebol do seu clube falar. Isso é praxe no mundo inteiro. Todo diretor de futebol fala, sobretudo em momentos de crise. O daqui não aparece nunca. Tá com medo de quê? De dizer, de revelar finalmente quais são as diretrizes do departamento de futebol do Bahia? Qual é, em detalhes, o projeto de modelo de jogo do Bahia? Tá com medo de responder se vai bancar incondicionalmente Renato Paiva até o final da temporada? Se está com medo de responder perguntas incômodas diante da cadeira principal de um clube de massa do tamanho do Bahia, não deveria ter vindo. E se seu chefe é quem não deixa, não deveria ter aqui falado que o objetivo do City era se aproximar da torcida do Bahia. Porque sem comunicação direta, franca, não dá para constituir uma relação saudável. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!